Olá, seja bem-vindo ao quarto vídeo do nosso mini curso de HTML e CSS. Meu nome é Thiago Faria, sou instrutor aqui na AlgaWorks. Essa aqui não é a última aula ainda. No final dessa aula eu vou te falar sobre a quinta aula, que para mim é uma das mais importantes desse mini curso, mas essa aqui também vai ser muito legal. Nessa aula a gente vai falar sobre Web Design Responsivo. Nas primeiras aulas, na primeira, segunda e terceira aula, a gente falou sobre HTML e CSS, a gente estudou o que é HTML, o que é CSS, criamos o layout do nosso projeto, né, que é uma página de um site de temporada, né, de casas de temporada. Se você não viu essas aulas, eu vou deixar um link em algum lugar aqui nessa página ou nesse vídeo para você se inscrever no curso, porque inscrevendo no curso você além de ter acesso a todas as aulas, você também vai ter acesso ao código-fonte do projeto que a gente desenvolve nesse curso, né, na página de temporada. E também você vai ficar sabendo sobre a quinta aula, que é uma aula online onde tem um agendamento, tem uma data e horário que você vai ter que entrar lá para acompanhar e aprender com essa quinta aula. Então, a quinta aula vai ser um pouquinho diferente dessas aulas aqui que a gente está fazendo, beleza? Então, vamos começar. A gente vai falar sobre Web Design Responsivo. O que é Web Design Responsivo? Antes de responder essa pergunta, a gente vai conhecer outros tipos de layouts, porque tem layout responsivo, mas existem outros tipos de layouts que a gente pode usar também, mas tem algumas particularidades, né? Lógico que tem algumas diferenças. Então, vamos para a minha tela aqui. A gente está vendo aqui um layout fixo. Aqui o importante, eu vou deixar o código para você também, para você dar uma olhada, tá? Nessa aula 4, mas o importante aqui não é a gente olhar o código, porque o foco aqui vai ser layout responsivo. Estou só te mostrando aqui para você entender a diferença. Um layout fixo, ele tem larguras, ele tem tamanhos fixos. Então, aqui a gente tem duas caixinhas aqui, uma caixa verde e uma caixa vermelha, né? Então, se a gente tem uma tela um pouquinho menor, vamos dar uma olhada, olha, a gente vai diminuindo o nosso tamanho de tela, vamos supor que a gente está com uma tela assim, ó, tela de um tablet ou ainda a tela de um celular, mas vamos colocar, mesmo que a gente tenha uma janela redimensionada, como é o caso aqui, o que acontece? A gente vê que tem barra de rolagem, a gente começa o usuário, ele tem uma experiência nesse site usando uma barra de rolagem, o que muitas das vezes não é o ideal, né? Não é o que a gente quer. Então, olha só, o usuário tem que usar a barra de rolagem para navegar nesse site. Se eu estou com uma tela bem pequenininha, a gente tem que usar a barra de rolagem. Por quê? Porque essa página ela foi criada usando layout fixo, usando medidas fixas. Vamos dar uma olhada bem rápida no código. Não é o foco ficar olhando esse código aqui, apesar que eu vou deixar ele para você, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tem larguras fixas, olha só, a largura de 1200 pixels, 1000 pixels, 200 pixels, tá vendo? Então, essa caixa, por exemplo, essa caixa verde tem 1000 pixels, a vermelha tem 200 pixels. Então, é isso, a gente está falando que tem 1000 pixels, 200 pixels, é isso, é assim que ela vai se comportar. Não tem como ela ter um tamanho diferente se a gente está com uma janela de um tamanho menor, tá? Ela está simplesmente fazendo o que a gente pediu para ela fazer, ter o tamanho que a gente pediu, certo? Se a gente estiver visualizando esse site em um dispositivo móvel, por exemplo, um celular, a gente pode até simular isso aqui no Chrome, clicando nesses três pontinhos aqui, More Tools, Developer Tools. Aí vai abrir aqui para a gente, já abriu aqui, mas antes abriria sim para você provavelmente, tá? Você está vendo aqui, né? Tem uma barra de rolagem, clica nesse botãozinho aqui, ó, Toggle Device Toolbar. Você clica nele, você vai ter uma visualização de como apareceria num dispositivo, num celular. Por exemplo, aqui no Galaxy S5, posso selecionar outros aqui, mas aqui está o Galaxy S5, tá? É assim que apareceria. Peraí, Thiago, mas apareceu tudo dentro da tela. Sim, mas veja que foi redimensionado, está bem pequenininho para a gente enxergar. Você já viu quando você acessa algum site que não foi pensado na experiência do usuário para celular, por exemplo, uma tela menor? Você já percebeu que acontece isso aqui? Você vê as fontes bem pequenininhas e o que você faz para navegar nesse site? Você tem que ficar dando zoom com os dedos, você vai dar o zoom, vai encontrar, vai ficar dando scroll, né? Então é exatamente isso que acontece quando a gente não pensa em design responsivo. Quando a gente, por exemplo, tem um layout fixo como esse aqui. A gente tem que ficar
dando zoom para navegar. Isso porque o próprio aparelho ele vê que o site não foi feito pensando em responsividade e ele já redimensiona o tamanho dos elementos ali para ficar tudo pequenininho para o usuário pelo menos conseguir enxergar a página toda, né? Mas vou fechar aqui. E agora vamos para o layout fluido. É um outro tipo de layout, ainda não é o layout responsivo, mas é um outro tipo de layout muito importante, inclusive, a gente conhecer isso para a gente chegar até o layout responsivo. Porque um layout responsivo, ele também é fluido. A gente usa também um layout fluido dentro do layout responsivo, mas não é um layout responsivo que a gente vai ver daqui a pouco, não é só um layout fluido, tem mais algumas coisinhas, tá? Ele se adapta, a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é um layout fluido? É um layout onde as medidas são relativas. Então, por exemplo, aqui nesse layout, a gente usou uma medida relativa percentual. Veja, a gente colocou aqui 80% de largura na coluna 1, coluna 2, 20% de largura, que são exatamente aqui a verde e o vermelho, tá? Então, olha só, à medida que a gente vai diminuindo aqui o tamanho da janela, a gente vai vendo que as colunas vão diminuindo também. Tanto o menu, como que é o vermelho como o verde, eles vão diminuindo juntos, tá vendo? Então, a gente dá uma experiência um pouco melhor para o usuário, porque não tem barra de rolagem, né? Mas ainda, num dispositivo móvel, a gente não tem uma experiência muito boa ainda. Porque, apesar de ser, olha só, apesar de ser fluido, acabou que ele ficou muito pequenininho, ficou lado a lado. No caso, se fosse... não é uma melhor experiência, porque como a gente tem uma tela pequena, por exemplo, no Galaxy S5, no celular, a gente teria que readequar esses elementos. Muito provavelmente, nesse caso aqui, a gente não colocaria o menu do lado, a caixinha vermelha do lado da caixa verde. Talvez a gente poderia pegar a caixa vermelha e colocar abaixo da caixa verde. Daria uma experiência melhor para o usuário, com fontes maiores, não deixando redimensionar as fontes, porque está redimensionando, ficando muito pequenininho, muito difícil a leitura. Então não está uma experiência muito boa para o usuário, apesar de ser um layout fluido. Então, por isso que existe o layout responsivo. O que é um layout responsivo? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Desse projeto aqui, que é o projeto que a gente está desenvolvendo, esse aqui já é o projeto final. A gente não chegou nessa parte ainda de colocar as fotos lado a lado, que é o que a gente vai fazer nessa aula, tá? Mas aqui eu já estou te mostrando o projeto final para você ver o que é um layout responsivo. Um layout responsivo, ele responde à medida que a janela do usuário, o viewport, que a gente vai ver daqui a pouquinho que é isso, o viewport do usuário. Na verdade, viewport, eu vou até falar, viewport é isso aqui, ó. Toda essa área de conteúdo aqui do navegador é o que a gente chama de viewport, tá? Então, dependendo da largura desse viewport, ele responde de uma forma diferente. Ou seja, é um layout responsivo. Ele vai, olha só, a partir de um certo momento, tá vendo que ficou as fotos uma abaixo da outra, para dar uma melhor experiência para o usuário. E a partir de um certo ponto aqui, ó, a partir de um certo ponto fica lado a lado, porque continua dando uma experiência boa para o usuário. Nesse caso aqui, até uma experiência melhor para o usuário que tem uma tela grande. Se ele tem uma tela grande, ele quer ver mais coisas na tela, então coloque lado a lado, né? As fotos. Se ele tem uma tela pequena, ele não quer ver coisas tumultuadas, pequenininhas, ele quer ver as fotos maiores. Por isso, a gente coloca fotos um em cima da outra, né? Então, a gente respondeu, né? A gente adaptou o nosso site à medida, a nossa página, os elementos nessa página, né? À medida que o viewport foi mudando de tamanho. Mas é lógico, você não vai pensar, mas o usuário vai ficar diminuindo o tamanho de janela assim? Não, a gente está pensando, na verdade, no tamanho da tela do dispositivo que ele está usando, né? Por exemplo, vamos simular isso aqui em um smartphone, né? Olha só. Então, em um smartphone, é exatamente dessa forma que você viria. Num Galaxy S5, no caso, né? Tá vendo? Uma experiência muito boa, né? O usuário consegue ver a logomarca, ele consegue ler, sem ter que dar zoom, ele consegue ler o título do site, ele consegue ver as fotos, ver os botões, ler tudo, né? Ele não tem que dar zoom, né? Porque já está tudo adaptado para o tamanho do viewport que ele tem, do tamanho do aparelho, do dispositivo que ele tem, né? Certo? Para a gente falar que um design ele é responsivo, ele tem que ter uma URL única, né? Então, veja que às vezes você pode querer criar duas versões do seu site, da sua página, né? Criar uma página
por exemplo, aqui duplicar o arquivo index, né? Ou talvez, duplicar o arquivo index, duplicar o arquivo estilo CSS e criar uma versão para dispositivos menores, telas menores e uma versão para desktop. Isso não é responsivo, tá? Um web design responsivo ele tem que ter uma base de código única, que é o caso que a gente vai fazer aqui, é o mesmo código, e esse mesmo código respondendo a telas de tamanhos diferentes. Se você tiver duas versões de código da sua página diferentes, isso não é o web design responsivo. O web design responsivo você entrega uma experiência melhor para o usuário usando uma única base de código e por isso, é lógico, é mais difícil o desenvolvimento. A gente dá mais trabalho, porque a mesma base de código você tem que testar em tamanhos de telas diferentes, né? Mas vale a pena, porque você vai ter uma base só de código para você dar manutenção, você está atendendo todos os usuários com essa mesma base de código, nenhum usuário vai ficar insatisfeito, né, tendo dificuldade, né, para navegar no seu site, ou no seu sistema, no seu projeto, certo? Então agora vamos implementar isso para ficar dessa forma. Aqui está o código da nossa aula, isso aqui é exatamente o que a gente terminou na aula anterior, na aula 3, a gente conseguiu terminar e deixar exatamente dessa forma. Veja que da forma que está aqui não é responsivo, até está passando aqui, olha, está se perdendo aqui, a foto continua, né? Ficou bem estranho, né? Do jeito que está aqui com uma tela menor. Dá para ver, né? A faixa aqui chamada para aqui, mas a foto continua. É porque a gente não pensou na experiência do usuário para uma tela menor. É o que a gente vai fazer agora. Então, para começar, eu já vou até fechar essas janelinhas aqui. Para começar, vamos fazer o seguinte. Vamos começar adaptando o nosso código para essa página funcionar bem em uma tela menorzinha assim. Existe uma técnica chamada Mobile First, ou seja, primeiro a gente pensa em dispositivos menores, para depois a gente pensar em dispositivos com telas maiores. Então a gente vai desenvolver a nossa página aqui, adaptar ela, porque a gente já estava desenvolvendo, né? A gente vai adaptar um pouquinho o código aqui para primeiro, vamos fazer ela funcionar em dispositivos mobile, ou seja, dispositivos móveis, smartphone, tablets, vamos fazer ela funcionar nisso. Ficar legal assim, uma experiência boa para o usuário assim. Depois que a gente terminar, aí a gente vai pensar em dispositivos com telas maiores, desktops, telas maiores. Então, é a técnica Mobile First. Vamos fazer assim. Então, o que a gente precisa aqui para ajustar? Primeiro essa imagem aqui, que a imagem está ficando maior do que a largura da tela. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, vamos adicionar aqui, pode ser aqui mesmo, uma classe, um seletor, né? CSS, imóveis, article e img. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse img aqui, ó, img dentro de article, dentro de imóveis. Então eu vou colocar aqui max width 100, cadê? 100%, ok. Então eu coloquei que a largura máxima da imagem é 100%, não é para ela expandir além da largura da tela. Deixa eu recarregar. Fiz alguma coisa errada no código. Escrevi image aqui, na verdade é imóveis, erro de digitação. Recarregando de novo, agora sim. Agora a imagem ficou com 100%, olha, o tamanho máximo dela, olha. E ela vai acompanhando, ela vai ficando fluida, né? Olha, eu vou acompanhando. E a partir daqui, ela já usa, como ela tem um tamanho definido, né? Aqui, a partir daqui ela já fica o tamanho real dela. É o máximo, tá? A gente está falando que é o tamanho máximo da imagem. No máximo você chega até aqui. Então, nesse caso aqui, ela fica pequenininha, porque a gente colocou um limite máximo para ela. Legal. Olha, já está bem melhor para um dispositivo móvel, né? Mas ainda tem algumas coisas. Até que a imagem aqui está colada na borda. Eu não quero que ela fique colada na borda, não. Tá vendo? Dá para ver que ela está bem coladinha na borda aqui. Eu não quero isso. Eu vou colocar um espaçamento um pouquinho maior, então vou colocar aqui padding 0,15 pixels, ou seja, eu quero um padding, um espaçamento interno de 0 em cima e embaixo, mas esquerda e direita eu quero 15 pixels, tá? Exatamente o que eu coloquei aqui. Então aqui é em cima e embaixo, aqui esquerda e direita. Vou recarregar, legal, olha só, deu um padding aqui, ó, um espaçamento interno, para a imagem não ficar tão colada, né? Então ficou legal assim.
Agora vou aumentando, legal. Aqui eu achei essa chamada aqui, para uma tela pequena, essa chamada ocupou muito espaço, a fonte está muito grande, né? Então vamos diminuir o tamanho dessa fonte. Aqui no H1 eu vou alterar para 36 pixels ao invés de 54. 54 pixels, depois a gente altera, deixa 54 pixels só para telas grandes, né? Telas pequenas vamos diminuir o tamanho dessa fonte. Depois a gente ajusta para a tela maior, tá? Então olha só, já diminuiu o tamanho da fonte. Eu acho que num dispositivo menor vai dar uma experiência melhor para o usuário. Ele não vai ficar vendo aquela fonte ocupar a tela inteira dele, né? O que mais a gente pode fazer aqui? Aqui a gente está com muito espaçamento também, eu acho, para um dispositivo com tela pequena. Então, há muito espaçamento aqui em cima, embaixo, né? Vamos diminuir um pouquinho também. Ao invés de 120, colocar 60 pixels de padding. Legal, agora ficou legal, hein? Olha só, a pessoa já acessa, por exemplo, no celular, já vai ver a primeira foto pelo menos direito, né? Ficou legal, gostei. Ok. A gente já tem aqui, então, a nossa página com uma boa experiência para quem está acessando a partir de um smartphone, concorda? Eu acho que está bem legal. Mas vamos ver como ficaria num desktop. Vamos aumentar a janela aqui. No desktop, não é que está ruim, mas a gente pode melhorar a experiência do usuário, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer do jeito que estava antes, a nossa chamada aqui, né? Mais larga, com fonte maior. E as imagens, a gente pode ter uma experiência melhor para o usuário numa tela grande assim, colocando pelo menos 2 imagens lado a lado. Aí, lógico, você pode fazer da forma que você preferir. Se você acha que uma tela maior posso colocar 4 imagens lado a lado, tranquilo, pode fazer também. Aqui a gente só vai chegar numa resolução de um notebook como a minha aqui, por exemplo, 1280 de largura. Vou colocar 2 imagens lado a lado. Mas se você quiser pensar em resoluções ainda maiores, você pode continuar o trabalho, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos mexer na chamada, né? Voltar a chamada para desktop e voltar ela o que era antes. Mas como que eu faço isso? Como que eu coloco isso condicional? Uma tela grande, um tamanho de fonte e padding diferente do que uma tela pequena. A gente tem como fazer isso condicional? Sim. É aí que a gente vai usar uma técnica aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar aqui embaixo. Que a gente chama de Media Queries, certo? Isso, então, é um recurso do CSS que a gente pode usar para colocar breakpoints para deixar condicional o que a gente quer em determinados tamanhos de telas. Então vamos lá, primeira coisa a gente coloca aqui, @media, e aqui, entre parênteses, a gente vai colocar uma expressão. Essa expressão é a que define o nosso breakpoint, o nosso ponto de quebra, ou seja, um ponto de mudança. A partir daquele ponto muda alguma coisa que a gente quiser mudar. A gente chama de breakpoint. Aqui então, a gente está criando um breakpoint e a gente vai colocar uma expressão para isso. A expressão que eu vou colocar aqui é min width 600 pixels e abro um bloco. Aqui eu digo então que a partir de 600 pixels, a largura mínima de 600 pixels, ou seja, se tiver 500 pixels não entra nessa expressão, mas a partir de 600 pixels vai entrar, essa expressão vai ser verdadeira. Essa expressão sendo verdadeira, o que tiver dentro desse bloco, de código aqui, que não tem nada ainda que a gente vai escrever, o que tiver dentro desse bloco aqui, vai ser aplicado. O CSS dentro desse bloco vai ser aplicado. O que não tiver, é lógico, lógico só sendo essa expressão sendo verdadeira, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui ponto, chamada, e aqui a gente coloca o seletor de CSS normalmente, tá? Então, ou seja, bloco dentro de bloco mesmo. E aqui eu coloco padding 120 pixels, 15 pixels, que é exatamente o que a gente tinha antes, né? Lembra que a gente mudou aqui para 60-15? Porque a gente fez mobile first, né? Primeiro dando a experiência, entregando uma experiência boa para dispositivos móveis, para depois ajustar para telas maiores. Então, olha só, a partir de 600 pixels eu vou alterar o padding para 120. Isso aqui, então, ele é mais específico do que isso aqui e ele substitui, tá? Então, isso aqui que a gente acabou de escrever vai substituir a configuração anterior, as propriedades anteriores que a gente já tinha definido. Beleza? Então, olha só, recarreguei. Legal, já está com o padding maior. Vamos já mudar a fonte também.
chamada H1 font size 54 pixels, que também é o que a gente mudou. Antes estava 54, a gente pôs para 136, né, para telas menores, mas a partir de 600 pixels a gente põe 54 pixels. Uma coisa, 600 pixels aqui eu coloquei um valor, mas você poderia especificar o que você quisesse, lógico, né? Ok, a gente já ajustou a chamada, olha, aumentou a fonte. Então, para uma tela maior, para um dispositivo maior como um notebook aqui, tá legal, deu uma destacada nessa chamada, né? Mas para um dispositivo móvel não pode ser assim. Vamos ver se está funcionando? Vamos diminuindo. Olha só. Veja, a partir desse ponto aqui, olha, tá grande, pequeno, tá vendo? A partir desse ponto aqui é exatamente o breakpoint que a gente chegou. A gente chegou no breakpoint nesse ponto aqui, ó. Aqui está acima de 600, aqui está abaixo de 600. Certo? Então, a gente conseguiu visualizar o nosso breakpoint. Agora, o que a gente vai fazer é colocar essas imagens aqui lado a lado. Como que a gente faz isso? Em desktop, né? Porque mobile, se fosse pequeno, tá legal. Mas para quando está uma tela maior, vamos colocar elas lado a lado. Aí a gente vai colocar aqui ponto imóveis, article. Lembrando que o article é o conjunto aqui, né? De foto, título e botão, certo? Tá aqui, olha, é um artigo aqui. A gente vai colocar um artigo do lado do outro. Para isso, a gente coloca a propriedade float left. Quando a gente coloca a propriedade float left, a gente está falando para flutuar, para esse elemento ficar flutuante. Quando a gente coloca aqueles flutuantes, a gente consegue colocar um do lado do outro. E eu vou colocar aqui a largura de 50%. Para dividir a tela em dois, né? 50-50. Vamos ver o que acontece? Olha, legal. A gente colocou uma foto do lado da outra, 50%. Tá? Um artigo flutuando aqui. O segundo está flutuando também. A gente deu a largura para cada um de 50%. Por isso eles conseguem ficar lado a lado. Legal, né? Mas está muito colado essa foto uma com a outra, né? Olha só. Vamos dar um espacinho, né? A gente precisa dar espaço. Quando a gente coloca espaço, a página respira, né? O usuário tem uma experiência muito melhor. Então, vamos dar um espacinho aqui. Vou colocar aqui... Vamos ver aqui. Margin left 20 pixels. Então, a margem à esquerda eu vou colocar 20 pixels dos artigos. Coloquei 20 pixels, mas aí caiu. Por que a foto que foi para baixo? Por que isso aconteceu? Porque eu estou dizendo aqui que a largura é 50 pixels, mas a margem da esquerda é 20 pixels. Então essa margem está contribuindo para não sobrar os espaços. Se eu divido a tela em 50% e 50%, se eu divido, cada artigo tem 50%, né, de largura, mas aí eu falo que, olha, 50% e 50%, eu falo que aqui tem 20 pixels, tá? Estava junto, né, eu falo aqui tem 20 pixels e aqui também tem 20 pixels à esquerda. O que eu estou fazendo é que, dando esse espaço aqui, eu não tenho mais... Isso aqui continua com 50% da tela, isso aqui continua com 50% da tela, mas agora tem um espaço. Não vai caber, a tela tem 100%. Então, é 50% mais 50% deu 100%, mais 20 pixels mais 20 pixels não cabe na tela, ele vai cair mesmo. Então, o que eu preciso fazer aqui, eu posso fazer um cálculo. Ó. Posso aqui na largura colocar um calc, 50% menos 20 pixels de cada um, né? Então, cada artigo tem 50% de largura menos 20 pixels, porque cada um tem a sua margem à esquerda, né? Olha só, agora funcionou, tá vendo? Fiz um cálculo, funcionou. Mas se a gente ver, a gente tem um problema que aqui do lado esquerdo está com um espaçamento maior. Tá vendo? Tem um espaçamento maior. Por que esse espaçamento maior? Porque a gente já tem um padding aqui. Igual a gente tem um padding do lado direito, né? Acho que é de 15 pixels. A gente já tem um padding e mais uma margem de 20 pixels. A realidade é que a gente não precisa colocar uma margem nessa primeira casa de temporada aqui. A gente não precisa colocar nesse artigo, né? Nesse artigo aqui. A gente não precisa colocar margem à esquerda para ele. A margem que a gente precisa é só aqui entre um e outro, ó.
É só entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. É só no meio, a gente não precisa de margem aqui do lado esquerdo. Se a gente for pensar bem, a gente só precisa de margens em casas pares, né? Olha só, ímpar, né? Não precisa de margem. Par precisa. Margem esquerda, né? Como a gente colocou margin left, então em relação a essa casa aqui, casa rústica, a gente precisa de uma margem esquerda dela. Então, ou seja, casa par. Aqui embaixo, casa par também. Tem como a gente fazer isso com CSS? Dizer que a gente só quer colocar uma margem à esquerda nos artigos pares. Vamos ver como a gente faz isso? Aqui no código a gente vai criar um outro seletor. Vou colocar aqui imóveis, article, e aqui a gente vai colocar uma pseudo-classe, que quando a gente fala pseudo-classe, a gente colocando esses dois pontos aqui, e vamos colocar aqui, ó, nth child, ou seja, eu quero sempre o filho de número qual? Os pares. Eu coloco even. Isso aqui é uma pseudo-classe que eu seleciono apenas os artigos pares. Existem várias pseudo-classes no CSS. Isso aqui é uma mão na roda. Ajuda a gente várias vezes. É uma coisa que eu poderia dizer que é até um pouquinho avançada, tá? Mas como a gente talvez não entraria tanto nesse mini curso aqui, mas como a gente precisa, eu tenho que falar dele. A gente tem que usar ele. A gente está falando aqui que a gente sempre quer o filho par, né? O artigo que for o filho par. E aí, aqui no margem, eu tiro esse margem daqui e coloco ele aqui, certo? Mas aí, como a gente agora está colocando a margem só nos pares, aqui eu diminuo para 10, ó, de 20 para 10. Por quê? Eu distribuo, né? Porque lembra que quando a gente colocava o margin left aqui, olha, nesse lugar aqui a gente tinha um margin left, estava aqui, né? Cada artigo tinha 50%, mas eles tinham também uma margem de 20 pixels, então a gente tinha que reduzir 20. Mas agora não, agora quem tem a margem é só o artigo par. Se só ele tem a margem, vamos distribuir essa margem, o tamanho dessa margem que está ocupando a largura da tela, vamos distribuir para os dois artigos que tem na tela. Então, ao invés de ser menos 20, eu coloco menos 10. Por quê? Eu vou ter 50% para cada artigo, 10 pixels para cada, 10 mais 10, 20. Né? Então, vai encaixar certinho. Vai ser preciso. Olha, recarreguei a página, foi muito preciso. Eu tenho aqui o padding que eu já tinha. Aqui do lado também eu tenho o padding que eu já tinha. A barra de rolagem está me atrapalhando a ver ela aqui, mas tem. Aí, aqui eu tenho a margem à esquerda desse segundo artigo aqui, que é o par, né? Tem 20 pixels, certinho. Vamos dar uma olhada agora para ver se está funcionando em telas menores. Legal, está funcionando, certinho. Aqui tem um problema ainda. Da forma que a gente fez, está um layout fluido, está responsivo, está fluido, mas a gente colocou que o artigo aqui tem 50% do tamanho da tela, né? Menos 10 pixels. Aqui a gente não vê um problema porque eu estou usando um notebook que tem uma resolução pequena, 1280 de largura. Mas se eu tivesse uma tela maior, eu até tenho uma tela aqui do meu lado, bem grande, eu não estou gravando ela, mas se eu colocar lá e esticar isso aqui, você vai ver que as imagens, ela cresce até um determinado momento, porque elas têm um tamanho limite também, né? E a partir daí, as imagens começam a se distanciar uma da outra. Porque está usando 100% da tela mesmo. O que eu vou fazer aqui para evitar isso, e se você tiver um monitor grande, você pode testar aí, tá? O que eu vou fazer para evitar isso é aqui no imóveis colocar max width 1000, aqui eu vou colocar 1100 pixels, poderia ser 1200. Então eu vou falar o seguinte, o tamanho máximo imóveis, lembrando que é imóveis, imóveis é o main aqui, ó, o elemento main. Estou falando que o tamanho máximo daqui, olha, até aqui, ó, é de 1100 pixels. Vamos recarregar? Olha lá, 1100 pixels. Então, agora fica um espaço em branco aqui. Só vai diminuindo, legal, mas aqui, a partir daqui fica um espaço em branco.
Poderia até aumentar um pouquinho, mas vou deixar assim para você ver uma outra coisa que a gente vai precisar fazer. Quando a gente coloca isso, se a gente tiver numa tela igual como a minha, a gente vê que as imagens ficaram mais à esquerda. Se a gente tivesse num monitor gigante, muito maior, a gente viria também que elas ficariam na esquerda, bem na esquerda, mas exatamente da mesma forma. O que eu vou fazer aqui é só colocar isso no centro, né? Colocar todo esse painel aqui, o main, né? De imóveis, elemento de imóveis, colocar ele no centro da tela. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, margin, left, alto. Ou, na verdade, eu vou colocar assim, ó, margin 0, em cima e embaixo 0, esquerdo e direito, alto. Quando eu coloco alto, eu deixo o próprio navegador calcular as margens. Como eu estou colocando para ele calcular as margens direita e esquerda, ele já calcula isso colocando no centro. Salvei, recarrego aqui. Legal, deixou agora no centro. Legal? Então, agora se a gente for diminuindo aqui, olha, o tamanho da tela vai diminuindo as imagens junto. Veja assim, ó, se eu tivesse uma tela desse tamanho aqui, ficou bem justinho, né? Ficou com os espaços legais aqui, o padding ficou bem justo. Mas se eu for aumentando, a partir daqui, ele já fica fixo, que é 1100 pixels. A partir daqui ele fica fixo e vai só aumentando o espaçamento aqui, à esquerda e à direita, né? A chamada não, a chamada é fluida, né? Então você vê que fica bem legal. É bem usado dessa forma, né? Se eu for diminuindo, olha, legal. Já readequou para um dispositivo com uma tela menor, colocando imagens maiores, um embaixo do outro. Certo? Vamos só dar uma olhada agora se está funcionando isso aqui num dispositivo móvel, por exemplo, um smartphone. Vamos aqui ver no Developer Tools. Opa, o que está acontecendo? Veja que ficou com as imagens lado a lado, deu uma reduzida no tamanho da logomarca, eu nem consigo ver o que está escrito nessa logomarca, né? O que acontece aqui é que o navegador desse dispositivo, ele não sabe que a gente fez esse site pensando em responsividade, ele não consegue ver isso. E por isso ele renderiza como se essa tela tivesse uma resolução maior. Então ele deixa bem pequenininho as coisas mesmo, tentando ajudar o usuário a ter uma experiência melhor, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente pode no nosso código dizer para o navegador que a gente fez isso pensando em responsividade e a gente diz isso falando qual que é a largura da tela que a gente quer que o navegador considere. Tá? Qual que é a largura de tela que a gente quer que ele considere. Para isso a gente coloca aqui um elemento meta. Meta, a gente coloca aqui a propriedade name viewport. Lembra que eu falei o que é o viewport? Né? Aquela área útil ali de conteúdo dentro do navegador. E aqui a outra propriedade, coloco content, deixa eu já fechar aqui. Eu coloco aqui width, que a largura é igual a device width, a largura do dispositivo. Eu falo então que eu quero que o navegador considere que a largura é a largura do dispositivo. Não precisa redimensionar daquela forma que a gente viu agora. Quando eu falo isso aqui e recarrego a página, veja, eu vejo melhor a logomarca, eu vejo a chamada muito melhor, as imagens estão uma abaixo da outra, não está do lado mais. Essa aqui é exatamente a experiência que o usuário vai ter num Galaxy S5, num smartphone, né? Você pode testar com outros aqui também. É exatamente a experiência que o usuário vai ter, tá vendo? Muito melhor, né? Ele consegue navegar tranquilamente, ele vai ficar feliz de ver um site que pensa na experiência dele. Se eu saio agora desse modo aqui, né, que a gente está vendo como um smartphone, se eu saio disso, olha que legal. Boa experiência também, né? A mesma experiência que a gente já tinha definido aqui para desktop. Ficou muito legal. Então a gente fechou aqui. É lógico que tem muito mais coisas para a gente falar de web design responsivo, tem muito mais coisas mesmo que a gente pode estudar sobre HTML, CSS, web design responsivo, mas eu acho que agora você já consegue criar suas primeiras páginas com HTML, CSS e web design responsivo. Mas não acabou o nosso mini curso não, tá? Agora a próxima aula, a aula 5, vai ter um formato um pouco diferente, não vai ser dessa forma aqui, vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ter uma surpresa no final também para você que quer aprofundar ainda mais em HTML, CSS, muito mesmo, e também se tornar produtivo, escrever código escalável, porque
Quando a gente está trabalhando com HTML e CSS, a gente, muitas das vezes, quer dizer, se você não usa uma metodologia, 100% das vezes eu diria, se você não usa uma metodologia para desenvolver esse código, você tem problema de manutenção. Aqui a gente está com uma página simples, mas imagina se você estivesse desenvolvendo um site muito maior, talvez com outras pessoas desenvolvendo junto com você, você teria muitos problemas de manutenção. Mexe aqui, quebra ali, sabe? Você tem, sei lá, 50 páginas, você mexe numa página, aí uma outra página que você nem imaginava quebra alguma coisa, ou seja, deixa de funcionar. Acontece muito, confia em mim, pode ter certeza que acontece muito isso. Acontece isso se você não usar uma metodologia. Então, a quinta aula, a gente vai falar sobre uma metodologia para te dar mais produtividade, para você escrever código CSS escalável, onde você pode ter várias pessoas trabalhando no mesmo site, todo mundo entendendo o código de todo mundo. É muito legal. Se eu fosse você, eu não perdia, porque para mim, isso é uma das coisas mais importantes desse mini curso. Você não pode perder mesmo, tá? Então, para você participar dessa aula, você vai ter que fazer a sua inscrição. Eu sei que você talvez já está inscrito aqui nesse mini curso, mas é uma aula agendada, que tem data e horário, então você precisa se comprometer com essa data e horário, entrar lá. Vai ter um link ou um botão em algum lugar dessa página ou desse vídeo para você clicar e se inscrever, né, para entrar na sala de transmissão dessa aula, certo? E vai ter uma surpresa muito legal no final dessa aula, que se eu fosse você eu já aproveitaria também, porque se você está até aqui, porque você quer continuar os seus estudos, né? Então, a gente tem formas aí para você continuar mais estudando comigo. Espero que você tenha gostado da forma que eu ensino, espero que você tenha aprendido bastante nesse mini curso, mas eu te vejo então na quinta aula, eu vou estar lá com você na quinta aula para tirar suas dúvidas e te ajudar a escrever código escalável e produtivo. Beleza? Um abraço e até lá!